E por isso nós queremos ser fiéis a Ti, trazendo dízimos e ofertas à Tua casa. Que o Senhor seja engrandecido nesse momento e que a Tua poderosa mão nunca se aparte de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer aqui à frente e entregar o seu dízimo e a sua oferta. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. É uma alegria estar na casa de Deus, poder estar em adoração, em louvor, em meditação na sua santa palavra. Amém, amados? Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 4. Depois nós estaremos orando, pedindo ao Senhor para iluminar os nossos corações. O apóstolo Paulo diz, Romanos 7, 4: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar, todas as crianças também. Vamos pedir ao Espírito Santo para falar em nossos corações, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pedimos que o Senhor venha falar em nossos corações, falar nas nossas vidas, nos iluminar segundo a Tua palavra. Que o Teu nome ele seja exaltado, ele seja proclamado, que a Tua presença esteja sobre nós. Fala conosco, ó Deus, precisamos de Ti, precisamos da direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar em nossos corações. Eu oro por aqueles que mais necessitam de ouvir a Tua palavra, alguns que têm enfrentado lutas e tribulações. Use, ó Deus, quem sabe esporadicamente, uma palavra, uma vírgula, uma pausa, para levá-los a um entendimento. Ilumina os meus olhos e os olhos dos irmãos, meus queridos irmãos que estão aqui. Ajuda-nos a entender mais de Ti e mais da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se alguém puder trazer uma aguinha, por favor, eu ficaria agradecido. Como eu sempre tenho dito, nós temos mais ou menos 1 hora para nós meditarmos aqui e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né, no que nós estaremos ensinando aqui pela palavra de Deus. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele está falando no capítulo 7 de estarmos ligados a Cristo. Ele já tinha falado isso também no capítulo 5. E ele está escrevendo para romanos e judeus, mostrando o que a ligação deles em Cristo trouxe, né? Paulo sabia que o judeu ele tinha uma grande valorização à lei. E o que é a lei? A lei são, na prática, os 10 mandamentos. Também a lei geral, mas obrigado, irmão, mais especificamente, os 10 mandamentos. E Paulo falando que a salvação é pela graça em Deus, em Cristo Jesus, os judeus questionam e falam, bom, se a salvação é pela graça, então Paulo está desonrando a lei. Para que a lei, então? Mas a lei que foi dada no Velho Testamento não foi uma forma de salvar os homens, foi uma forma de mostrar o quanto nós somos pecadores. Na prática, nós quebramos todos os 10 mandamentos, nós quebramos toda a lei de Deus. E os judeus viam a lei, porque eles receberam a lei, a circuncisão, os oráculos de Deus, eles eram filhos de Abraão, a lei cerimonial, eles foram privilegiados. E eles achavam que por terem a lei, eles seriam salvos. E
ao mesmo tempo, quando Paulo fala que a salvação é só pela graça, eles falam mais ou menos assim, então para que a lei? Então para que aqueles 10 mandamentos que Deus deu a Moisés? E aí Paulo vai fazer uma analogia. É lógico que quando nós lemos aqui, há uma tendência de você desonrar a lei. Ou seja, pelo fato de Cristo ter cumprido a lei e morrido na cruz do Calvário, ele obedeceu toda a lei. No sentido, para sermos salvos, nós não precisamos mais obedecer à lei. Então, Paulo aqui, ele não estava desonrando a lei. O apóstolo Paulo era um homem muito sensível, era um homem muito bíblico, né? Muito usado por Deus. E eu já falei 2 domingos atrás, se eu não me engano, ou 2, que ele fez uma comparação aqui, eu tenho que voltar nela, de uma mulher casada. Ele usava a ilustração para as pessoas entenderem. E ele disse que enquanto uma mulher casada, o marido está vivo, ela ainda está ligada pela lei àquele marido, né? Mas se o marido ainda é vivo e ela casa com outra pessoa, segundo o apóstolo Paulo, ela é considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre. Nós sempre ensinamos aqui que os motivos para divórcio é um abandono, é a viuvez ou o adultério. É a única forma que a Bíblia nos mostra que pode haver divórcio. Então, ele está usando uma mulher, querendo dizer que enquanto aquele marido está vivo, ela está debaixo da liderança dele, ela está sujeita a ele. O que ele está querendo dizer com isso? Que enquanto a lei estava viva, e Deus não entenda mal, Deus em Cristo nos fez morrer para a lei na cruz do Calvário. Quando na cruz do Calvário Jesus cumpre a lei e destrói as ordenanças da lei, porque a lei exigia que Jesus fosse à cruz, um sacrifício fosse feito e a justiça de Deus fosse satisfeita e a ira de Deus fosse apaziguada. Deus é um juiz e exigia que todos nós cumpríssemos todos os 10 mandamentos. Uma vez que nós não conseguimos fazê-lo, Deus envia o seu Filho que cumpre todos os mandamentos e não comete nenhum pecado. Então, na cruz do Calvário, Deus estava honrando a lei e satisfazendo a sua própria justiça, porque a lei ela tinha que ser obedecida. Então, Deus não está desmerecendo a lei. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, morre, ele está concluindo a obra, a obediência total da lei. Quando isso acontece, nós morremos para a lei. Mas a gente não fica viúva, a gente já casa com outra pessoa, que é Cristo Jesus. Então todo crente, ele está ligado a Cristo Jesus. Quer ver? Olha Romanos capítulo 6, versículo 4, o que ele diz assim, ó. Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Então, quando você batizou, embora esse versículo não está falando tanto de batismo, e eu já usei ele várias vezes, mas não está tanto nisso. Quando você batizou, quando você entregou sua vida a Cristo, você foi sepultado com Jesus. Verso 4. Para que, como Cristo se levantou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós venhamos andar em novidade de vida. Então, na cruz do Calvário, nós somos sepultados com Cristo, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo, para nós andarmos em novidade de vida. Nesse sentido, a lei ela foi cumprida. Ela não nos acusa mais. Não é todo domingo eu falo isso aqui com vocês? Até que um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, ou a espada da lei, apressado fugir. A lei exigia que eu obedecesse ela toda. Cristo fez isso. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que você é um tremendo pecador. Se Deus em Cristo não cumprisse a lei, todo mundo seria jogado no inferno. Eu estou falando isso todo mundo, eu vou repetir. Não pense você que você é bom, não há nada de bom em você. Para você ser bom, você tem que entrar no céu. Para você entrar no céu, você tem que obedecer todos os mandamentos e não errar nenhum. Então vamos lá. Você já desonrou seu pai e sua mãe? Já. Você já olhou uma mulher do próximo marido da próxima? Já. Você já usou o nome de Deus em vão? Já. Você já adorou algum outro santo? Já. Você já teve outro Deus além do Senhor? Na puberdade, você gostou aí de KLB? Ficava escutando KLB, Zezé de Camargo, Luciano, e ficava gritando aquelas coisas? Você já adorou outro Deus? KLB, né? Kiko, não sei o que.
Aquela vozinha. Todos nós desobedecemos a lei, mas Deus em Cristo não. Olha, para você entender um pouquinho. Olha Gálatas 2:19, você vai entender um pouco mais. A mesma coisa, mas de outra perspectiva. Gálatas 2:19, olha o que Paulo diz. Gálatas 2:19. Amém? Ele diz assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, o próprio Paulo não conseguiu cumprir a lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com... Ele morreu para a lei. Não é que a lei não funciona mais, mas ela como meio de salvação não existe mais. A fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Então Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Éramos casados com a lei. Lembra que ele dá a analogia do marido e a esposa? Quando Jesus cumpre a lei, nós casamos com Cristo. Então nós estamos nele. A Bíblia diz em Romanos 8:1, diz assim, Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo diz assim, ó, essa é a promessa maravilhosa. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a lei, ela não, se você está em Cristo, a lei não pode mais apontar o dedo para nós, não pode nos acusar. Se eu desonrar meu pai e minha mãe, eu vou pecar. Aí o que eu faço? Eu olho para Cristo, eu falo, Senhor, eu pequei, mas eu não consigo obedecer toda a lei, mas Cristo obedeceu em meu lugar, então eu me escondo nele, eu me entrego a ele, né? A espada da lei me atingia, agora não. Então Paulo fala em Romanos 8, que é além do capítulo 7 que nós estamos estudando, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o diabo não pode, você fez isso, você errou isso, nós vamos pecar, mas Cristo já cumpriu a lei. Quando ele cumpriu a lei, eu me casei com ele, eu estou ligado a ele, e é um casamento eterno, por isso que a igreja ela é a noiva de Jesus. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Eu casei com ele, eu estou nele agora, eu tenho uma aliança inquebrável. Bom, se a lei tivesse viva ainda, era o meu primeiro marido. Eu tinha que obedecer à lei. Mas Jesus cumpriu a lei, matou ela no sentido de obediência no Calvário, eu me casei com Cristo Jesus. Então não tem nenhuma condenação mais para o cristão. Não há possibilidade nenhuma. Como diziam os antigos, os terrores da lei não me amedrontam mais. Então você é um crente, você peca e Satanás vem te acusar, você fala, eu errei mesmo, Satanás, e eu sou fraco, mas eu me escondo em Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a lei. É o que Paulo diz, eu morri para a lei, eu estou crucificado em Cristo Jesus. Por causa da obra dele, Satanás, é porque eu estou aqui. Você só está vivo por causa da obra de Jesus Cristo. Só está vivo por causa da obra de Jesus Cristo. Você só pode ir para o céu por causa disso. Você só pode respirar por causa da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, ela não pode mais me condenar. Antes ela me condenava. Quer ver? Vai Romanos 7. Olha o que Paulo diz, versículo 12. Romanos 7, 12. Paulo diz assim, ó. Porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. A lei é santa. Eu não. Eu peco, ainda peco, mesmo cristão, ainda peco, mas a lei é santa. Lembra que eu falei domingo passado? A lei, ela é um marca-texto dos meus pecados. Você vai evangelizar uma pessoa, a maioria das pessoas, ela fala assim, não, eu vou para o céu, eu estou fazendo boas obras. Aí você pega e fala os 10 mandamentos para ela. Então tá bom, para você ir para o céu, você não pode ter nenhum pecado. Ah, tá bom. Então tá bom. Você já fez outro Deus? Você já desonrou seu pai e sua mãe? Você já falou assim, ai meu Deus do céu, você usou o nome de Deus em vão. Você guarda um dia para o Senhor? Vocês guardam o domingo para o Senhor, gente? Eu entendo, a maioria dos reformados é um pecado, não guardar o domingo. A mulherada vai lavar vazia domingo, né? A homaiada vai trabalhar domingo. Eu sei que vocês trabalham domingo, mas eu já falei para vocês, ora para isso. Quer dizer, se Deus descansou um dia, você não pode descansar um dia. Tem um negócio estranho. Você está muito poderoso e forte.
E vou dar uma dica para quem tem medo de perder dinheiro. Para você ver, você vai ganhar mais. Como? Não sei. Mas só de você obedecer a palavra de Deus. Fala, não, domingo é o dia do Senhor. Você descansa no Senhor. Você pode descansar, você pode ir para um sítiozinho, brincar com as crianças e tal, mas você está no Senhor. Trabalhar de domingo a domingo, você não encontra isso na Bíblia. Leia lá esse mandamento. Nem o servo, nem o jumento, nem o boi, nem o gado, nada. Nada. Isso é fruto do capitalismo. Coitado das vaquinhas, né? Até domingo as bichinhas têm que tirar leite. Isso é fruto do capitalismo. O Velho Testamento não podia a vaca tirar leite nela domingo, não. É desse jeito. Deixava só o bezerrinho e ela. É fruto do arame, bufunfa, ganância. Infelizmente, é isso aí. Então você tem que aprender a guardar o domingo. Se você não guarda o domingo, você está quebrando a lei. Então quando você evangeliza uma pessoa, lê os 10 mandamentos para ela, você já fez isso? Uau. Você já adulterou? Não. Mas você olhou para uma mulher e desejou? Já. Então você quebrou a lei. Você já furtou? Aquele 5 centavos? Você quebrou a lei. Você quebrou todos os mandamentos. Mas Deus em Cristo obedeceu, Cristo obedeceu a lei, nascido sobre a lei, ele obedeceu toda a lei. Olha para você ver, Romanos, capítulo 6, perdão, capítulo 7, de novo, o versículo 4. Paulo diz, assim, meus irmãos, também vós morrestes. Ele não fala que a lei morreu. Nós que morremos relativamente à lei. Por meio do quê? Da morte violenta. Quando ele está falando corpo de Cristo, é a morte violenta de Cristo na cruz. Para vocês pertencerem, essa palavra pertencer é casado. Eu casei com outra pessoa, Jesus Cristo. Eu sempre falo aqui na igreja, as duas decisões mais sérias de um ser humano é casar com Cristo e depois casar aqui na terra. É as duas decisões mais sérias que eu já tremi na minha vida. Infelizmente eu batizei com 15 anos de idade sem saber o que eu estava fazendo. E o segundo medo que eu tive, o maior medo da minha vida com 20 anos foi casar. Tudo que você pensar, dava diarreia, tudo que você pensar. É as coisas mais sérias que um homem faz. Casar com Cristo e casar aqui na terra. Por isso que se você decide, eu quero seguir a Cristo, calcula os custos. Calcula os custos. Porque quando você arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, você sai, a lei mais não é seu marido, você casa agora com outro, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós. Com isso, Paulo ele não desprezava a lei. Como eu já disse, eu até pus aqui bem alto, casamento, tem a turma que vai casar aí, né, dia 21, não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem um solteirinho aqui ainda? Pensa antes de você casar. Mas pensa demais. Eu louvo a Deus. Hoje eu estava pensando pelo meu casamento. Toda vez que eu vou falar dela, ela sai, é bom, né? Eu casaria de novo com a mesma pessoa. Você casaria? Não responda. Muito sério. Mas muito. Muito. E não pode separar mais. Abandono, viuvez ou morte. Paulo é tão sábio que ele coloca no capítulo 7, ele está falando também de casamento. Que ele sabe que as pessoas terminavam por qualquer coisa. Olha o que ele faz no versículo 3. É forte esse versículo, mas eu tenho que ler. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. E não será adúltera se contrair novas núpcias. Como eu tenho que pôr todos os pingos nos i, se houve divórcio, pastor, Deus perdoa. Tem consequências, mas Deus perdoa. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas haverá muitas consequências. Muitas consequências. Extremas consequências. Então, a cruz, ela não foi só uma demonstração do amor de Deus. Ela nos libertou do antigo marido, que era a lei. E tinha que obedecer todos os mandamentos. Se eu errasse um, eu errei todos. É igual uma laranjada. Se uma está podre, todo o suco ele fica ruim. De maneira justa e legal. Deus, você já percebeu? Deus faz as coisas justas e legais. Tudo tem que ser na legalidade.
Tinha que morrer o animal, tinha que derramar sangue. O sumo sacerdote tinha que entrar no dia da expiação sem pecado nenhum, senão ele morria lá no Santo dos Santos. Cristo faz a mesma coisa. Se Cristo cometesse um pecado, não serviria mais. De maneira legal, toda vez que falar lei é legal, justa, Jesus cumpre a obra na cruz do Calvário. Aí eu te pergunto agora, você teme a lei? Você tem medo do seu antigo marido, que é a lei? É isso que eu acabei de falar. Desonrei meu pai e minha mãe, falei uma coisa com minha mãe que não deveria falar. Peço perdão a Deus, posso pedir perdão à minha mãe e lembro que eu estou debaixo de Cristo. Ele cumpriu a lei. Eu não. A lei só veio para me mostrar o quanto pecador eu sou. É a mesma coisa de uma esposa que tem medo do antigo marido. É ruim, né? Olhava para o antigo marido, ai. Você olha para a lei, ai, não. Você olha para a lei, beleza. Aí você olha, ó meu marido novo aqui, ó, Jesus Cristo, cumpriu toda a lei. Eu fui sepultado com ele, eu fui unido com Cristo. Olha Romanos 6,5, o que Paulo fala? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, verso 6, foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado mais como escravos. Acabou, matou o pecado. Olha o verso 10, Paulo diz... Romanos 6,10, porque quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Quanto a viver, vive para Deus. Eu já falei a primeira parte, eu quero agora entrar. Quais são as consequências de eu estar casado com Cristo hoje? De todo crente estar casado com Cristo hoje? Nós vamos ter que abrir esse majestoso texto. Efésios. Serve aos casados aí, ó. Efésios capítulo 5. Versículo 25 e o 29. Quais são as consequências? Tá bom, pastor, Jesus morreu por mim na cruz, ele cumpriu a lei, eu estou agora ligado a ele, casei com ele, e aí? O que isso tem de bom para mim? Vamos lá. Primeira coisa, uma só carne. Efésios 5, versículo 25 diz assim, ó. Maridos, amai vossa mulher, é o que Cristo faz. Como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo, o que ele fez? Ele se entregou. Eita. É isso que os homens têm que fazer. Deu um enchente aqui igual aquela de 2022, né, gente? 2021. Muito forte. Mais do que as minhas meninas pequenas, eu tenho que correr atrás de Silvana. Vocês tudo fica para trás. E olha que eu sou nadador profissional. Brincadeira. O que ele está dizendo? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Homens, vocês estão dando a vida pelas suas mulheres? Quais são as consequências de eu estar ligado a Cristo? Eu sou uma só carne com Ele. Eu sou a menina dos olhos dEle. Ele deu e dá a vida por mim. Se vocês não puderam vir quarta-feira ou se puderam assistir, Jesus está à destra de Deus agora, só orando, trabalhando pela igreja. Ele ora pensando na igreja. Agora que eu estou lutando para pregar aqui, Cristo está intercedendo pela minha vida. Se eu faço parte da igreja, tem uma multidão, é a igreja que Ele olha. Quem era a igreja do Antigo Testamento? Vamos lá no dilúvio. E aí eu gostei muito. Falei. Onde é que eu falei? Na vigília. O Marcos Granconato. O dilúvio. Quem era a igreja? Noé, sua esposa e os filhos. Deus que matou as pessoas? Foi. Olha que raciocínio, eu nunca tinha pensado nisso. Deus só preservou Noé e sua família, matou todos os bebezinhos, todas as criancinhas que tinham acabado de nascer, que era do filho dos ímpios, matou. Você acha que não tinha ímpio naquela época, não? Aí, como diz no Granconato, matou e preservou rato, cavalo, boi, minhoca, peixe, e matou todo mundo, como diz ele é genocida. Ele mata quem ele quiser, e ele faz o que ele quiser, ele é dono de todas as coisas, e não precisa pedir permissão para ninguém. As torres gêmeas foi Deus? Lógico que foi Deus. Dia 11, amanhã, né? Lógico que foi Deus. Em última instância, sim. Ele é soberano. Ele dá a vida e é Ele que... Já pensou nisso? Matou todos os bebezinhos.
salvou rato, gambá. Deixa uma coisa que eu não gosto, barata, sapo. E matou todas as criancinhas que não faziam parte da igreja. Quando José vai para o Egito, é para preservar a igreja. A igreja, coluna e baluarte da verdade. O que é isso, pastor? Grande este mistério, Cristo e a igreja. Vocês que não gostam muito de igreja, eu não entendo muito vocês. Vou ter que falar, eu sou pastor. Os domingueiros aí, eu não sei como é que vocês aguentam. O crente tem que cheirar a igreja. Cheirinho de óleo. Cheirinho, aquele cheirinho lá do banheiro, ele é diferente. Só esse cheirinho tem aqui, nenhum banheiro tem. Cristo e a igreja. Maridos, amem sua mulher. Então nós descasamos com a lei e casamos com Cristo. E Ele entregou a vida por nós. E Ele ama a sua igreja. E Ele purifica a sua igreja. E Ele fortalece a sua igreja. E Ele sustenta a sua igreja. Eu tenho que falar essas coisas. Tem umas igrejas aí que não é a igreja de Cristo. Mas tem os remanescentes fiéis. Então, qual que é a primeira consequência de você estar ligado a Cristo? Uma só carne. Tem uma relação... Casados, vocês estão me ouvindo aqui. Existe relação mais íntima de você e seu esposo? Nunca. Profundamente íntima. É Cristo com sua igreja. Mas é muito íntima. É a nossa relação com Jesus. Crentes, uma dica para vocês, não queixem, não reclamem, nem duvidem, eu anotei aqui, vocês são uma só carne com Cristo. Que coisa maravilhosa. Vocês são co-herdeiros com Ele. Tudo que Ele conquistou é depositado para a igreja. Leia Efésios para você ver. E Ele fez isso, para o dar à igreja. A qual é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele entrega a sua igreja, ela é a sua noiva. Pensa num marido apaixonado, pensa quando você apaixonou, joga isso 1 milhão de vezes. Aquela música, né? Vem minha noiva, é isso que Cristo fala. Vem me encontrar, eu quero te abraçar. Cantares, o meu amado é meu. Vem, querida minha, porque eis que o inverno passou. Como és formosa, querida minha, sem defeito. Cantares capítulo 4, quem fez isso pela igreja? Cristo! Ele amou a igreja, Ele deu sua vida pela igreja, Ele é uma só carne com a igreja, Ele cumpriu toda a lei pensando na igreja, em todo momento Ele pensava na igreja, no seu povo, nos seus eleitos, em todo instante. E aí, de vez em quando eu estava, Cristo poderia descansar agora, né? Não descansa. Não descansa. Tá, desce do Pai, vai lá, Pai. Eu falei lá em Janaúba, eu falei quarta-feira, vou repetir. Quando você faz uma oração, Deus poderia pensar em não obedecer. Quando Ele olha para Cristo, tu cumpriste toda a lei, né? Vou ouvir aquela oração. Suas orações só são ouvidas por causa do Filho de Deus, que está à destra do Pai. Eu fico, às vezes, enojado com algumas igrejas. Vai falar de Cristo de novo, da cruz do Calvário. Você quer que eu fale de o quê? Você ter uma Mercedes-Benz? 7 passos para você ter vitória? Essas coisas dessa terra nunca vão encher seu coração. O que enche é você ter certeza que você está ligado a Cristo. É você ter certeza que teu nome está escrito no livro da vida. É você ter certeza que você tem esse casamento de um alto privilégio. E mais, é um casamento eterno. Primeira consequência de estar casado com Cristo, uma só carne. Segunda consequência, você é sujeita a Cristo. Ele controla tudo que nós fazemos, deve ser assim. Pela manhã, você levanta amanhã, segunda-feira, e fala... Vem meu noivo, de madrugada, vem me encontrar, eu quero me entregar, eu quero a tua presença, eu quero te conhecer.
Foi isso que aquela mulher pecadora fez aos pés de Cristo na casa de Simão. Cristo era o noivo dela. A maravilha, você levanta de manhã, você toma essa posição, você se sujeita a Ele, Ele te guia em cada detalhe. Eu estou tentando fazer isso na minha vida, eu vou te dar uma dica. Toda hora você ora, você está orando vasilha, ora. Tudo que você está fazendo, ora, ora, ora. O trânsito está fechado, Deus, abre a porta, ajuda aqui. Deixa chegar o telefonema certo, Deus, cuida da minha vida. Isso é orar sem cessar. Ele é o seu noivo, você é uma só carne com Ele, você é a igreja dele, Ele morreu pela igreja. Quando você estuda os princípios do calvinismo, lá está assim, ó, vocação eficaz. Quer dizer o seguinte, que Jesus, a morte dele tem poder para salvar o mundo inteiro. Não falta recursos em Deus e em Cristo, Deus nunca fica pobre, mas a morte de Cristo é eficaz só para a sua igreja. Eu estava falando com o Silva. A conversão é uma coisa poderosa, como diz Spurgeon. Pela graça de Deus, esses homens. Pega, vai na sepultura. Irmão Francisco perdeu o pai essa semana. Está aqui hoje, não? Está aqui. Vamos chegar lá. Seu Adão, levanta. Vê se ele levanta sozinho. Agora Deus pode levantar ele de lá. Isso é conversão. Ele vivificou vocês em Cristo, vocês estavam mortos em delitos e em pecados. A conversão é uma obra sobrenatural. Não tem base uma pessoa convertida. Manda levantar. Grita. Oh, sai da cova! Como diz Dea Castro, ele pegou os alunos do seminário, foi todo mundo para o cemitério. Começa a pregar. Começa a pregar. Por quê? É o que você vai fazer no ministério. Mortos. É um vale de ossos secos. Se o poder de Deus... Por isso, irmão, se você prega para alguém, ora por essa pessoa. Pregar é muito bom e muito eficaz. Mas se não orar, se o poder não entrar e vivificar aquela pessoa, ela nunca vai nascer de novo. Essa é a igreja, é eficaz para aquele povo que ele morreu pela igreja. Ele morreu pela igreja. A igreja está casada com ele. E o que mais? É um casamento eterno. E eu estou controlando minha ansiedade, eu vou mais para frente. Consequências deste casamento. Agora, privilégios deste casamento. Vamos lá? Quando você casa, você ficou feliz, né, meu bem? O Silva foi pro nome dela. Alguns casamentos ela não tirou o Caires, não, mas tem gente que tira o Caires e coloca o Silva. Você recebe em Cristo um novo nome. Um nome que está acima de todo nome. Você sabe que privilégio é esse? Você já olhou para uma pessoa e falou assim, olha, eu queria ter aquela posição que fulano tem. Eu não queria. Eu já tenho a melhor posição que eu poderia querer na minha vida. Ser filho de Deus, ter o nome de Cristo Jesus, ter o meu nome escrito no livro da vida, pertencer a Ele. Vamos lá de novo? Romanos capítulo 7, versículo 4, ele diz assim, ó. Olha o que ele diz. Paulo diz, assim meus irmãos, também vocês morreram relativamente à lei, por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, para casarem, a mesma coisa, casarem com outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que vocês frutifiquem para Deus um novo nome. Não há maior dignidade para o ser humano do que esse, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês não precisam abrir, mas eu tenho que chamar a mente suas para a verdade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, não precisa abrir, versículo 9, ele diz assim, ó, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando você está em Cristo, você é casado com Cristo, o nome que está acima de todo nome está na sua vida. Está na sua vida, faz parte do cristão. Não há melhor privilégio, melhor posição do que essa. Se você clamar, deixa eu te falar aqui. Se seu filho estiver sofrendo e ele chorar, você não vai fazer nada? Deus em Cristo, se Cristo vê você sofrendo e chorando e orando, Ele não vai fazer nada? Qual que é o nosso problema, pastor? Eu vou falar em amor. Vocês não oram e oram muito pouco. Chora para você ver. Chora para você ver.
Você tem que fazer isso na sua casa. Eu não converso com ninguém agora. Menino, acordou, fica aí acordadinho, só orando. Fica olhando pro teto. Mamãe, aprende a olhar pro teto 1 hora e fica lá. Mamãe, não atende ninguém. As mães, tadinha. Menino fez, sai correndo, para de orar. Ele vai morrer? Vai não. Ele não vai morrer, pode deixar gritar. Dormiu. Coisa boa para dormir. Você sabe que chorar cansa, né? Cansa demais. Deixa eu dar uma cansadinha. Ora. Fica. Toma. Eu vou ter que usar os pentecostais aqui, né? Toma posse desse nome, deste novo nome. Quando você casa, outro nome é colocado. Eu vejo o Cici de vez em quando, eu dou uma bisolhada lá. Família Brito, família não sei o que, não é assim? Família Silva, família... Um novo nome. Casou, filho. Tem jeito mais não. Tem jeito mais não. O nomão foi para aí. Mesma coisa em Cristo. Você casou com Cristo? Você pertence a Ele? Você está ligado ou ligada a Ele? Esse é um grande privilégio. Paulo diz em 1 Coríntios 1:31, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma coisa mais maravilhosa do que ser crente? Eu não consigo encontrar. Cristão, você fica fraco? Você envergonha? Eu não entendo aqueles crentes. Você é crente? Sim, e eu tenho um novo nome nos registros do livro da vida do céu. Eu tenho privilégios fantásticos. Mais ainda, eu vou julgar o mundo e os anjos, baseado em Coríntios. Você sabia que o crente é maior do que os anjos? Eles são espíritos ministradores que trabalham para os crentes. Hebreus 13. Você fica falando. Você tem vergonha de falar que é crente? Você tem vergonha? A gente amadurece, né? Eu me lembro que com uns 16, 17 anos eu ia jogar bola, eu tinha uma certa vergonha. Hoje é que eu não aguento mais jogar bola. Não é eu, é a graça. Tenho vontade de gritar, junta aquela turma toda. Mas pode marcar lá, Tião. Vou lá pregar. E demais, meu nome, vocês não têm o nome que eu tenho, não. Quer ter? Quer ter? Uma nova posição. 1 Coríntios 1:30, vamos lá. 1 Coríntios 1:30. Olha o privilégio de ser casado com Cristo. Coríntios 1:30. Amém? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. O que Cristo se tornou para nós? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. 31, Paulo diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, eu falei das consequências de você estar em Cristo. Você é uma só carne com Ele, está sujeito a Ele e foi casado com Ele. Qual o privilégio? Um novo nome. Assim, quando uma mulher casa, tem um novo nome. Depois, uma nova posição. Em Cristo, eu tenho sabedoria. O crente é sábio? Lógico. Muito sábio. O verdadeiro crente é. Paulo diz que o crente ele é dispenseiro. É uma dispensa que só tem coisa para ajudar os outros. Dispenseiro. A palavra de Deus é perfeita. Se você não está falando hoje comigo, jovem, você que é jovem é sinônimo de ingenuidade. Você ainda, eu falo em amor, não tem muita sabedoria. Pela sua pouca idade. Não tem jeito. Crianças eu nem se falo, né? A estutícia nasceu em vocês, só Cristo para tirar de vocês, né, Jorginho? Ele está olhando triste, mas é assim mesmo, irmão. A Bíblia diz que é desse jeito. É mesmo, pastor? É. Uma nova posição. Às vezes o diabo te deprime. Ele te deprime. Ele tem sucesso nos argumentos contra você? Pastor, eu estou com depressão, deixa eu te dar um antídoto. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olha aqui o que Deus fez em Cristo na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Um novo nome, uma nova posição.
Eu tenho que falar esse versículo. Vai lá, Efésios. Que carta maravilhosa. Capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Amém. Versículo 16, Paulo diz: eu não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Ele orava pelo aquele povo. Para que ele orava? Entre outras coisas, eu não tenho tempo. Versículo 18. Verso 18. Para que os olhos deles fossem iluminados, para que eles sabessem qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança? Você sabe qual que é a alegria de ser crente? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A riqueza de ser um cristão, a glória de pertencer a Cristo, o poder, o novo nome, uma nova posição, a esperança do meu chamamento. Paulo está falando, Efésios, era mais ou menos o seguinte: o apóstolo Paulo liderava a igreja de Efésios. Imagina que ele seja Paulo, ele está aqui nessa igreja, e ele olhava para os Efésios e falava assim: eles têm uma cabecinha muito pequenininha, eles converteram, mas tem hora que cai no furto, fala mal dos outros, tem umas besteiras lá. Não entende que Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Eu tenho que ensinar ele sobre casamento, sobre criação de filhos. E ele ora para a igreja de Éfeso para quê? Ilumina a cabecinha de vocês, Éfeso. Vocês têm uma riqueza fantástica em Cristo, Éfeso. Vocês foram convertidos, Éfeso. Vocês saíram da sepultura. Há uma riqueza no chamamento de vocês, Éfeso. Por isso que eu faço menção de vocês todos os dias, Éfeso. Acorda! Vocês que estão na igreja, acorda, santo! Tem hora que eu faço aconselhamento e eu falo com a pessoa 10 vezes a mesma coisa. Na 10ª que ela fala: agora eu entendi, pastor. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança que Deus chamou vocês para ser santos. Há uma nobreza em ser cristão, há uma coisa maravilhosa em ser crente. Não há patamar mais alto, não há coisa mais fantástica, que é outro privilégio que eu estou me lembrando aqui: acesso a Deus. Eu te confesso que se me colocasse hoje, eu vou ainda falar presidente, perto do presidente Bolsonaro, eu ficaria tremendo, um pouco hesitante, e os guardas dele, segurança, iam falar assim: ó, você só tem 5 minutos, rapidinho. O que é Bolsonaro? O que é Putin? O que é Joe Biden? Diante do acesso a Deus que o crente tem. Você não casou com Cristo? Você entra no Santo dos Santos, você dobra os seus joelhos, você fala com Deus eterno sem hesitação nenhuma. O ímpio não tem isso. Nada mais te separa do amor de Deus em Cristo. Não precisa abrir, Colossenses fala assim: ó, vocês morreram com Cristo e a vida de vocês está oculta juntamente com Ele em Deus. Vamos ver o que Paulo fala aqui de novo? Efésios 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Tudo é grande aqui, gente. Eu falei na vigília, ele não falou grandeza, suprema grandeza. Glória da sua herança. Eficácia da força do seu poder. Olha o verso 20, Paulo fala: o poder que exercitou em Cristo Jesus, ressuscitando entre os mortos. O mesmo poder que estava sobre Cristo está na vida de todo cristão. É o poder do Espírito Santo. Por isso que se o endemoniado chegar, o crente ora, o demoniado ele tem que sair. Aquele demônio tem que ir embora, a não ser que seja chilique, por causa do mesmo poder que estava naquela tumba, que ressuscitou ele, é o mesmo que está na vida do cristão. Como diz Spurgeon, vai na sepultura e manda a pessoa levantar sozinha. Ela não levanta nunca. Mas se entrar dentro dela o Espírito Santo, se converter aquele homem, orem para as pessoas converterem. Orem para as pessoas converterem. Orem. Se você está casado com Cristo, você está em uma nova posição, você tem um novo nome, você reina com Ele, você está nos lugares celestiais, que é o versículo subsequente. Ele fala assim, versículo 21, vocês estão acima de todo principado e potestade, Efésios 1, 21, domínio, poder. Você tem medo de perseguição? Tem medo?
Medo? Medo do que os outros vão falar? Ai. Medo. Eu falei domingo retrasado, vou repetir. Estou falando isso em alguns devocionais. Sua consciência não te condena? Fica firme no que você decidiu. Deixa cair o mundo, o diabo. Pode vir, nada vai te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala, vocês morreram relativamente à lei. A lei não condena vocês mais. Vocês casaram com outro. Cristo Jesus, vocês estão nele. Ele é tudo. Ele é sustento para tudo. Ele é a videira verdadeira. Nele vocês estão abastecidos de tudo. Ele é tudo. Olha Efésios 2, versículo 6. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E que mais? Que vozinha xoxa. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos agora nos lugares celestiais. Você não entende essa posição? Você não entende o que é ser casado com Jesus Cristo? Você não entende a nobreza do que é servir a Deus? A gratidão, a maravilha. Você não consegue ver isso? Deixa eu falar uma coisa que está mexendo no meu coração. Coloquei aqui desse tamanho, ó. Falar muito de gratidão. Você é grato? Olha o que Deus já fez na sua vida. Ai. Não tem como. É muita bondade. É muita graça. É muita misericórdia. É muita graça. Nos ressuscitar. Fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos na igreja dEle, somos um povo nobre para a glória de Deus. Eu falei hoje de manhã e repito, o crente verdadeiro, ele é uma pessoa fora da curva. Ele é fora da curva, ele é outro nível. Ele é um luzeiro no mundo, no meio de uma geração perversa. Nos fez... Como diz o pastor Paul Washer, se ele nos mandasse por inferno, já haveria muita graça. Ele nos tira do inferno, traz para ele, nos salva, nos transforma, nos dá um novo nome, uma nova posição, nos faz sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos dará a herança eterna e, como diz ele, e nos faz embaixadores dele. Embaixadores de Cristo. O que é embaixador? Eu represento o céu. Eu não falo isso para arrogância, não. Toda vez que você vai pregar, toda vez que você vai para a internet, você faz uma live bíblica, uma mensagem, eu estou representando o céu. Eu sou o embaixador de Cristo. Que privilégio é esse? Se você fosse ao teu presidente, você hesitaria. Mas ao Pai, não, nós somos a noiva de Cristo. Olha essa frase que alguém escreveu, eu não anotei o nome. Presta atenção nessa frase, não sei se você vai entender. Nós estamos em lugares celestiais. Isso não é referência ao futuro. Nós já estamos nos lugares celestiais. Agora. É o já e o ainda não. Agora. Presta atenção. Mais felizes, não mais seguros. Presta atenção. Os espíritos em glória estão no céu. Ele está querendo dizer o seguinte, que os 24 anciãos estão lá agora mais felizes do que nós. Não mais seguros. A segurança que eles têm de estarem em Cristo a vida toda, nós também temos. Você converteu? Acabou. Nada vai te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não tem condição nenhuma. Não tem possibilidade nenhuma. Não tem possibilidade nenhuma. Nenhuma. É um poder irresistível. Irresistível. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. Vou repetir. Mais felizes. Os anjos no céu, não mais seguros. Eles estão em glória no céu agora. Não estão
não mais seguros do que nós. Já estamos seguros, já reinamos com Cristo, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O que mais? Para caminhar para o final. Esse casamento com Cristo fez, e nosso antigo marido, a lei, ficou. Eu conheço o amor de Jesus, é a noiva, e o noivo se manifesta a noiva. É a mesma coisa, quando um casal casa, tem uma lua de mel. É intimidade com Jesus Cristo. É um amor peculiar, íntimo. Irmãos, leiam a Bíblia. Conheçam a Bíblia. Conheçam os privilégios que vocês têm nele. Vocês não podem, nem eu, andarmos desanimados. Não podem. Vocês têm um novo nome. Vocês têm uma nova posição. Vocês estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês oram e o Pai Eterno para escutar. Pera, eu vou escutar. E se vier alguma coisa acusando, Deus olha para o filho dele. Não, eu vou escutar porque ele cumpriu a lei, ele é perfeito. Pois não, ora, fala. Você não lembra que a Bíblia diz assim, ó? Vamos lá, João 14, 21. Acho que a gente tem tempo. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei só a igreja, só a noiva. Ele protege a noiva, ele cuida da noiva. Não precisa abrir. Efésios 5, 29 diz assim, ó, presta atenção, olha para mim, se você quiser abrir, mas Efésios 5, 29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Quando eu casei com Cristo e deixei a lei, e aquele antigo marido que a lei ficou, ele me protege, ele me ama, ele cuida da minha vida, assim como ele cuida da igreja, assim como o marido deve fazer com a esposa. É o primeiro que entra, não bate nela não entrisca nela não. Tem uns maridos que é diferente, né? Quando vê um perigo, bota a bichinha na frente. Teve um que fez isso, vê o cachorro, vai bem, isso é forte. Cantares diz, o meu amado é meu. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Vou terminar. O Espírito Santo fala em você, ele selou você. Olha aqui, Silvana falou isso na hora. Ele conta os segredos para você. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Vocês e eu, vocês têm intimidade com Deus? Vocês recebem manifestações, eu me manifestarei a Ele, é o que está escrito aqui. Só a sua noiva. Vocês deixaram a lei para pertencerem, para casarem com outro, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou será que vocês são igual aquela mulher de Cantares, que ela está cansada, ela tira a roupa, Cantares capítulo 5, e ela dorme, e Jesus chega batendo na porta, e ela fala, já despi, estou cansada, não posso levantar mais. E Jesus sai, e ela sente o cheiro pelas frestas da porta de Cristo. Você vai negá-lo? Você está casado com Ele? Você tem relacionamento íntimo, que eu estou falando, de profundidade com Cristo? Você ora e ora de verdade, Ele se manifesta a você. Mulheres, vocês estão trabalhando demais. Fiquem na oração. Fiquem na oração. Vocês estão trocando o mais importante, o noivo, pelas coisas passageiras. Deixa de ser Marta, se torne uma Maria. Fique aos pés dele. Mulheres, quanto tempo vocês oram? 10 minutos? Não dá. Você sabia que John Wesley falava que um crente que não orava 4 horas por dia, ele não tinha em alta conta? O pai do metodismo. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, eu sei. Foi isso que Lutero falou, eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar 3 horas, eu não dou... Presta atenção, quando você ora, você dá conta de tudo e muito mais. 24 horas ainda sobra.
Fica sem orar para você ver. Ai, menino, berrou de lá, vomitou de cá, caiu de lá, caiu um trem, caiu a torneira, caiu a chave. Vou repetir. Você casou com Cristo? Ele lhe conta os segredos. Você é noiva dele? Você entende esse privilégio? Lembra de uma aliança? Está faltando aqui, mas tinha... Sou casada com Cristo. Ele é meu noivo. Noivo. Dê a Cristo oportunidades do seu amor. Ore, seja íntimo como a noiva de Cristo. Vá à Bíblia, Ele vai falar com você. Busque-o, espera nele. Você está casado com Ele. A lei me ameaçava. Acabou a lei. Eu obedeço ela hoje, mas por causa de Cristo acabou. Aqueles regimentos pesados que me massacravam. Agora eu estou casado com Ele, Ele cumpriu toda a lei. Eu olho para Ele e eu devo ouvir o que Ele vai me dizer. É tanta coisa. E Ele te guarda de tropeços. Para acabar, Romanos 7,4. Ele diz assim: meus irmãos, também morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para casardes ou pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Para quê, gente? A fim de que frutifiquemos para Deus. Ai, é tanta coisa para pensar na noiva. Micaela está entendendo um pouco disso, né? Dia 21, o Luciano vai representar Cristo. Ela vai representar a igreja. Já foi lá, tirou foto, botou fotinha, né? Oh, coisa linda. Não põe gravata borboleta igual a minha não, meu irmão. Roxa, aquela coisa. Entrega a noiva pro noivo. E fala, cuida dela, bichão. Apresentá-la perfeita em Cristo, sem mácula. É isso que Paulo trabalhava. Paulo está falando, se eu pudesse abrir a cabeça minha de vocês, Paulo está falando assim, ó, vocês têm uma relação tal, vocês têm um noivo tal, vocês têm uma ligação tal, vocês estão casados com alguém tão alto, tão majestoso, tão poderoso, vocês têm o nome dele na vida de vocês. Quando vocês oram, o chão treme por causa dele. Não há motivo para vocês queixarem, não há motivo para vocês desanimarem. Vá até ele, vá às escrituras, conheça mais dele, penetre mais da relação íntima com ele. Paulo fala, vocês pertencem a outro, a lei não. A lei matava vocês, mas agora não. Vocês casaram com Jesus. Oh, maravilha! Vocês vão habitar nos lugares celestiais. E Apocalipse, eu não tenho tempo. Ele vai apresentar a noiva a Cristo. Paulo trabalhava para isso. Nós trabalhamos para isso. Eu trabalho para isso. Você tem que trabalhar para estar impecável para o seu noivo. Fuja do pecado, afaste do pecado e chegue diante dele e fala, meu Senhor, tu és o que eu mais quero na minha vida. A lei não me condena mais. Eu pecava, aquilo era terrível sobre a minha vida, agora eu não peco mais. Agora eu estou perfeita em Cristo. Em Cristo você é uma noiva perfeita. Você pode desfrutar de relacionamentos maravilhosos. Nada te ameaça mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele termina e diz, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que vocês frutifiquem para Deus, sejam santos. Sejam santos. Vocês e eu não podemos pecar. Pertencemos, somos a noiva de Cristo. Não podemos pecar. Temos imensuráveis privilégios. Imensuráveis privilégios.
temos uma alta conta para a glória de Deus. Somos um povo fora da curva mesmo. Nós somos luzeiros no mundo por causa do nosso noivo. Tudo por causa dele. Você casou com quem? Ixi, esse marido aí é Cristo ou é a lei? É Cristo. Ai, que maravilha. Ele é a coisa mais maravilhosa que existe. Ele é a maior expressão de amor e graça, de verdade. E que possamos ver a sua glória. Por isso que naquele dia nós vamos olhar nos olhos dele, nós noiva, ele noivo. E nós ficaremos eternamente com ele. Eternamente com ele. E ansiamos esse grande dia, esse maravilhoso dia das bodas efetivas do Cordeiro, onde nós entraremos por causa que ele cumpriu toda a lei. E nós agora o pertencemos e já estamos hoje assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui, se eu conseguir fazer isso, não eu, Deus, com muita gratidão. Eu estou na igreja há 45 anos. Eu tenho aprendido a ver a bondade de Deus em todas as coisas. Fui no aniversário de Thaís e falei, 19 anos, minha filha, que Deus está te dando, aproveita. Saúde. Você tem saúde. Dê graças a Deus por tudo. Você que é um crente, você pode tomar santa ceia, meu irmão. E você que não pode, lute para chegar nisso. Aliás, evitem faltar cultos de ceia. É o renovo deste casamento, a noiva e o noivo. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa que Deus tem feito. A gente fala lá em casa, se eu tivesse o privilégio que as nossas filhas têm, que elas já estão sabendo tanta coisa de uma teologia bíblica. Tanta coisa. Tudo é a graça de Deus. Nós fizemos um culto doméstico ontem e eu não conseguia fazer o culto doméstico de tanto chorar. Não sei até onde elas converteram, mas é uma alegria servir a Deus. Eu saí lá de casa hoje à noite cantando, celebraremos com júbilo. Eu falei, Lelê, você não conhece, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que ele é Deus. É uma maravilha servir a Cristo e ter uma família que o serve. Eu sei que tem pessoas que sofrem com maridos que não são cristãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo não só pregou. Aprenda uma coisa. Ele orou muito pelas pessoas que ele pregava. Ele sabia que só um poder sobrenatural levanta um morto da sepultura. Mulheres, a maioria que é mulheres que o marido não é crente, ore muito. Mas é muito. Mas é muito. Vai até o seu noivo. Vá. Você vai estar cansada como a mulher de Cantares. Não dispa suas roupas e dorme. Não dorme antes de sentar com ele. Passa momentos profundos com ele. Se você clamar, você vai achar. Se você clamar, você vai achar. Você vai achar. Há tanta coisa boa de Deus para nós. Há tanta maravilha. Deus é bom. Hoje nós tivemos um louvor na parte da manhã aqui, uma coisa que eu quase não aguentei ficar tocando. Se vocês puderem estar vindo nos cultos de manhã, é um culto muito voltado para quem já é crente. Domingo é mais pessoas que não são crentes também. Vá até Ele. Vá até Ele. Nunca esqueça a sua posição. Não fica triste, não. Você não tem que ficar triste para nada. 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 Já contei que um dia uma pessoa me procurou aqui no culto de quarta-feira. Era até de Riacho. Falou, pastor, eu sofro há tantos anos de depressão e ansiedade, 19 anos, não sei. Falei, se Deus não curar a senhora é crente de verdade? Sou. Falou assim, a senhora imagina o que Deus fez em Cristo para a senhora ser salva? Se Ele quiser manter a senhora como depressão, como Ele fez com Spurgeon, a senhora deveria ter como os irmãos Wesley, 1000 línguas para adorá-lo. Seja grata a Ele. É engraçado, ela falou assim, ai, foi tão bom conversar com o senhor e tal. Eu falei, vou orar para Jesus curar, mas se Ele não curar, a senhora já está casada com um maravilhoso noivo. A senhora já tem tudo.
já tem tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Amém, querido? Nada pode te separar do amor dele. Nada. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Microfone aqui, irmão. Fecha os teus olhos. Eu queria que você orasse. Talvez você já é um crente. Ore, fala para Deus aí o que está no seu coração. Se você é um cristão, você é a noiva de Cristo. Você pode falar tudo para Ele. Tudo que Ele fez foi pela sua noiva, sua igreja. Ele obedeceu à lei. Nós morremos relativamente para a lei. Para casarmos com Cristo. Para estarmos com Ele. Para que produzamos